amargou, porque quando Deus viu ali o seu filho morrendo na cruz do Calvário, ele se entristeceu muito, mas era necessário. Jesus não rejeitou a morte, morte tal que se fosse eu, misericórdia, se fosse você, misericórdia. Então muitas das vezes a gente se esquece disso, que ele não mediu o sacrifício para nos abençoar, para nos perdoar. E muitas das vezes nós, como cristãos, temos a ingratidão de se esquecer dos ensinamentos do Senhor e não obedecer à palavra dele. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Olha só. Então, na época que acontece no mundo, as pessoas planejam tão bem planejado um pecado e acha que nunca vai ser descoberto. Pega o cadáver, oculta, joga na terra e tipo assim, ninguém viu, ninguém sabe. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Todos nós haveremos de prestar conta diante dele. Então, aquilo que é feito escondido, ele acaba sendo revelado. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. Pediu perdão, se arrependeu. Porque ele viu o que foi descoberto e viu as consequências do pecado dele, o que ia acontecer. E muitas das vezes a gente acha que as nossas atitudes não têm consequência, mas tem. E grave ainda. Reconhecimento e confissão. 2:1. Reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51:3. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência, era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em sua oprimindo seu espírito. Davi tinha sensibilidade, a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Olha só, atualmente, a ausência da sensibilidade espiritual tem sido uma constante. As pessoas têm se acostumado a viver dentro da igreja. Por isso que hoje em dia não é mais como era antigamente. Antigamente, as pessoas buscavam a santidade, buscavam a unção do Espírito Santo, as pessoas buscavam dom de línguas, dom de profecias, dom de cura, dom de libertação. As pessoas se despojavam dos seus pecados para viver uma vida de comunhão com Deus. Hoje já não é assim. Hoje a maioria das pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, já está praticamente igual ao mundo, não dá mais para conhecer quem é cristão e quem não é. Às vezes é preciso perguntar, ou às vezes a gente passa por um cristão e por não identificar no cumprimento. Isso entristece a Deus, porque o Senhor nos chamou para ser diferente. O Senhor nos chamou para fazer a diferença no mundo. E Davi, ele foi um homem que ele também foi chamado para fazer a diferença, porque o Senhor viu graça, assim como o Senhor viu você. E chamou para que nem você reflita a luz do mundo, a luz para o mundo que está em trevas. A luz de Deus precisa refletir na tua vida. Então é preciso que nós não venhamos se conformar com o pecado. E muitas das vezes, dentro da igreja, as pessoas têm se deixado levar. E por isso, o Senhor não tem prazer em nós.
Então é preciso que nós venhamos a cada dia se converter ao Senhor. A cada dia se policiar. Muito se busca o Deus da prosperidade. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas desta terra, com as coisas terrenas. As pessoas querem se aparecer, por exemplo, bonito para o mundo, aparecer agradáveis para o mundo. Aquilo que determina é o que a gente faz, mas aquilo que Deus determina é deixado de lado. E isso só vai distanciando o ser humano da presença de Deus. Ainda essa semana, eu lendo as cartas às igrejas da Ásia, o Senhor disse para um anjo da igreja: tem fama de que está vivo, mas está morto. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Nós precisamos se preocupar com isso, porque a palavra de Deus, ela é perfeita e perfeitamente habilitada para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos orientar, se conformar com o pecado, acostumar a viver em pecado. Nós devemos buscar de Deus o arrependimento, o Deus que conduz ao arrependimento. Porque se nós não buscarmos a Deus para se arrepender, para que Ele venha aceitar, que Ele mostre para a gente onde a gente está errado, onde a gente está errando, nós vamos trilhar um caminho muito perigoso. Muito perigoso. E Deus, Ele não quer. O desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. E isso, quando a gente trilha o caminho errado, nós estamos causando sofrimento em Deus, porque Ele nos ama. E Ele não quer o mal para as nossas vidas, não. O item 2.2 fala sobre a confissão e o perdão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Salmo 51, 4. Percebemos perdão. Ed explica: os pecados confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que um cristão longe do Senhor que poderia libertá-lo. Então, olha só. Se a pessoa tem prazer no pecado, por exemplo, a pessoa era uma pessoa espiritual, a Bíblia diz que há muitos que começaram no espírito e terminaram na carne. Por quê? Porque a pessoa tinha prazer nas coisas de Deus, mas encontrou um pecado que lhe dá prazer, porque o pecado, ele é doce. O pecado dá prazer, o pecado dá alegria, mas é aquela alegria. É a mesma coisa daquela pessoa que passa a noite na balada bebendo, fumando, se divertindo, depois pela manhã tá num monte de coisa. Assim é o pecado. Ele causa prazer no momento, mas depois vem as consequências do pecado. Então nós precisamos buscar a libertação do Senhor, né? Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Se você pecou contra o teu irmão, vá e se reconcilia com ele, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, se você for levar a tua oferta ao altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia-te primeiro com ele, depois apresenta a tua oferta. Se você vê o teu irmão errando, por exemplo, se você vê o teu irmão errando, vá, corrige ele, porque você o ama, com espírito de mansidão. Se você acha que você está certo, mas de repente você percebe que a situação na tua vida não está bem, você percebe que você está esfriando espiritualmente, começa a rever os teus conceitos e busque a palavra do Senhor, que Deus ele vai te orientar. Louvado seja Deus. Isso é buscar o Deus que
nos leva ao arrependimento. Louvado seja Deus. O Deus que conduz ao arrependimento. Nós precisamos buscar. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então busca o Senhor. Louvado seja Deus. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como ele é santo. O Senhor aceita o desejo do ser humano de ser santo. Se você deseja ser santo, você vai ser santo. Agora, se você falar assim, não existe santo na terra, você não está preocupado. Que o Senhor vai vir buscar um povo santo, zeloso de boas obras. E aí você não vai ser. Mas louvado seja Deus. E o Senhor, ele aceita a limitação dos homens e perdoa-os. O Senhor não aceita o pecado. E quando você se sente limitado em alguma coisa, ore ao Senhor. Porque aquilo que você não pode fazer, aquilo que é impossível, você acha impossível, porque eu costumo dizer que Deus, ele não pede nada além daquilo que você não pode fazer. Por exemplo, quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro, ele disse, tirai a pedra, porque o povo podia tirar a pedra. Agora, ressuscitar o enfermo, ressuscitar o morto, aí é com Jesus. Então, nós devemos buscar o Senhor que nos conduz ao arrependimento, para que nós venhamos ter o perdão dos nossos pecados. O perdão não aniquila as consequências. Item 2. Embora Davi tinha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência deste ato, a espada não se apartaria da casa de Davi. Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. O mal veio sobre a família de Davi. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Mesmo sendo perdoados, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanente vigilância e oração. O que acontece? Às vezes, a pessoa, ela aceita Cristo como Salvador e de repente, ela vê que parece um vendaval na casa dela. Parece que a situação se agravou muito, 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 muito. Aí essa pessoa pega e se desvia. Por quê? Talvez foi por consequência de pecado, porque toda regra tem exceção. Então eu não vou generalizar. Mas na maioria das vezes é porque a pessoa errou. Como a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Davi, ele visitado pelo profeta Natã, o profeta Natã falou o que ia acontecer na vida dele. E não tem um profeta Natã para vir falar para você, você errou. O profeta vai falar, muitas das vezes a pessoa nem aceita e se levanta contra. E hoje em dia tem muitas pessoas que têm medo de confusão, não quer, tipo assim, não quer, prefere desobedecer a Deus do que ir apontar para a pessoa o erro dela para ela se converter. Porque tem medo de represália. E aí a pessoa vai se definhando, vai se acabando, vai se acabando, vai se acabando, e acha que tudo é o demônio, que tudo é o demônio, mas nem tudo é o demônio. Mas é o juízo de Deus aplicado na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela pecou, cometeu um pecado grave, e não busca arrependimento, não consulta a palavra de Deus, não é consultar a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra do Senhor, pedir uma palavra para Deus para você, Deus ele vai falar onde você errou, onde você acertou. Deus vai falar as consequências do teu pecado. Certa feita, eu tenho costume de contar os meus pecados. Certa
alterando a idade do meu filho para que ele tivesse em 2 escolas para mim poder trabalhar, porque a minha mãe não queria ficar com ele e eu não tinha ninguém para ficar com ele. E aí eu fiz isso. Eu achei que eu estava certa. Achei que eu estava certa. Para mim não estava pecando contra ninguém. Mas o meu hábito de buscar a palavra do Senhor, o Senhor disse para mim assim, olha, não contribua para o pecado alheio. Aí eu falei assim, mas que pecado alheio? Aí o Senhor falou para mim o porquê que eu estava contribuindo para o pecado alheio. Porque se você viesse perguntar para mim a idade do meu filho, eu ia falar a verdade. Mas se fosse perguntar lá para a professora, ela ia mentir, porque eu estava induzindo ela a mentira, induzindo ela ao erro. E eu achava que eu estava certa. E aí eu queria persistir no erro. Às vezes a gente é teimoso demais. Eu queria persistir no erro. Mas o Senhor, eu buscando a palavra do Senhor, o Senhor disse para mim o que ia acontecer comigo se eu continuasse naquele erro. Então é preciso que nós venhamos buscar na palavra de Deus. Mas hoje em dia as pessoas têm medo disso também. Prefere escolher uma palavra para ler do que do medo de vir uma palavra dura. Mas nós precisamos, que a Bíblia diz que Deus repreende e corrige tudo aquilo que ele recebe por filho. Deus enviou o profeta e Davi precisava de uma correção. Davi precisava de um conserto. E se o profeta não fosse lá, no hábito de buscar a palavra do Senhor, ele ia morrer no pecado e ia perder a salvação. Então é muito perigoso a gente deixar de lado a palavra do Senhor. Está acontecendo algo diferente na tua vida? Busca, fale com o Senhor. Não deixe o pecado destruir a tua alegria, a tua felicidade, não. Não deixe ele destruir a tua família, não. Porque essa não é a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então nós precisamos estar sempre em vigilância e oração e buscar a palavra do Senhor. Deus muitas das vezes me corrigiu, me mostrou as consequências se eu continuasse naquele ato errado que eu estava. Tudo dentro da palavra. Então a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Os pedidos do salmista. O pecado não trouxe apenas consequências, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus. Olha só, coisa boa é quando você se humilha, quando você reconhece, quando você chora na presença de Deus, quando a tua oração é sincera diante do Senhor. Conhecer a sabedoria. O item 3.1. Conhecer a sabedoria. É preciso que nós venhamos buscar conhecer a sabedoria. A Bíblia ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. A Bíblia ela te leva ao pleno conhecimento. E a palavra do Senhor, ela nos diz em Efésios, a palavra do Senhor nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus. Ou seja, quando você não entende aquilo que você leu, quando você não... é difícil para você entender, ao invés de você desistir, Tiago, capítulo 1, nos fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus. E ele dá ele pediu. Ele queria conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Isso é muito importante.
O Senhor me faz lembrar do rei Salomão. Quando Deus apareceu para ele falou assim, ó, Deus falou para ele assim, ó, pede o que você quiser e eu te darei. Ele pediu, me dá sabedoria. Porque muitas das vezes eu tenho dinheiro, mas não tem sabedoria. Tem hoje, amanhã, faltou sabedoria. E muitas das vezes, muitos lares é destruído por falta de sabedoria. Então nós precisamos pedir para o Senhor. Eu, nas minhas orações, digo para Deus, Senhor, não me deixe esquecer dos teus mandamentos. Porque a gente parece que tem dom de esquecimento. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles com os problemas que podem ser externos e internos. Davi os enfrentou em sua caminhada. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. Então, olha, às vezes eu estou ministrando a palavra do Senhor e o Senhor me faz lembrar que Davi, ele perguntava para Deus, ele falava com Deus, Senhor, eu vou ser vitorioso. Se ele tivesse falado, Senhor, olha, aliás, ele nem ia falar se deitar com a mulher do próximo, então ele preferiu ficar quietinho e fazer o erro. Residentes, perguntando o Senhor se deveria agir ou não daquela forma. Ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade. Todavia desprezou o caminho correto, aconselhar-se com o seu Criador. Olha só, a pessoa sabe que está errando. Então, quando você sabe que você está errando, deixa de consultar Deus, pensa assim, depois Deus perdoa. Deus perdoa quando, tipo assim, a pessoa não tem aquilo como foi acidentalmente. Por isso que, se você ler as epístolas do apóstolo João, escrita pelo apóstolo João, assim, filhinhos, isso vos escrevi para que não não pecado proposital. Então, porque o pecado proposital não há espaço para arrependimento. Por exemplo, o rei Saul não houve espaço para arrependimento, porque ele sabia que ele estava errando, Deus deu uma chance. Ele fez, mas depois ele se arrependeu profundamente. Então nós devemos se aconselhar com o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor foge quando ele bate a porta. Você viu que você vai errar? Fuja do pecado. Não aceite o erro na tua vida. O item 2.3 ele diz, purifica-me com o sopo. Davi pede ao Senhor que o purifique com o sopo. Salmo 51:7. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. O isopo é um arbusto aromático com cachos de flores. Eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Davi, a oração dele foi uma oração com raciocínio. Ele tinha conhecimento das coisas de Deus. Talvez por isso que ele não falou com o Senhor na hora que ele desejou ardentemente pela mulher e pegou e achou que ia dar tudo certo. Outra passagem relacionada ao isopo ocorre quando os israelitas, para que os seus filhos escapassem do primogênito do Egito, eles pegaram e de isopo no sangue de um cordeiro, sem defeito, morto naquele dia, e besuntaram o alto e as laterais da porta em suas casas, para que o anjo da morte não entrasse lá.
Davi sabia que as chagas do seu pecado eram grandes, portanto queria se sentir completamente restaurado pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo. É por isso que o sangue de Cristo é chamado sangue de aspersão. Hebreus 12, 24. E lembrando que o que representa o sangue de Cristo hoje na terra é a palavra de Deus. Ela é a água que nos limpa. O sangue da nova aliança. Então nós precisamos todos os dias, tanto que a palavra do Senhor diz assim, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as suas justiças, demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes eu costumo falar para as pessoas, porque também já falaram para mim, que nós devemos nos santificar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja Deus. Por exemplo, se eu vou comprar uma roupa, eu devo experimentar e olhar, me olhar no espelho e falar, Senhor, está agradando a Ti? Senhor, se eu sair com essa roupa, o Teu nome vai ser glorificado? As pessoas vão ver que em mim é invocado o nome do Senhor? Vai ver que eu sou morada do Senhor? Se você eu falar com você e você vai se policiar. Por isso que a Bíblia diz: olhai, vigiai e orai, para que não precisamos estar atentos a isso. O item 3, a alegria da tua salvação. Então Davi, ele fez, segundo a lição, 3 pedidos a Deus: conhecer a sabedoria, ser purificado com esopo e a alegria da salvação. Há 2 expressões fundamentais no verso 12. Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. 2 lições aprendemos aqui. O caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. Então nós precisamos se santificar ao Senhor. Isso na maneira de falar, na maneira de agir, em toda a nossa maneira de viver. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo de Deus. E como templo de Deus, nós precisamos ser santos. Tanto que o Senhor diz assim, sede santo como eu sou santo. Então, quando a gente busca a santidade em toda a nossa maneira de viver, mesmo que os problemas louvado seja Deus, então não há motivo para tristeza. Mas a alegria ela vai reinar no nosso coração, porque o choro não quer dizer que o choro vai durar uma noite inteira, mas diz, pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque o Senhor ele resolve os nossos problemas. Louvado seja Deus. Então, a alegria da salvação, a santidade, ela conduz as pessoas à alegria e à salvação. Porque a santidade, por que a você não de maneira nenhuma se iguala com o mundo, mas se iguala à palavra do Senhor, quando você pede algo para ele, ele te atende. Então você não entra em desespero, porque você sabe que ele vai te atender. Por exemplo, Jesus em João 15, 7 diz assim, olha, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo que vos pedir será concedido. E a palavra de Deus em você, as pessoas vê que a palavra de Deus está em você pela tua maneira de falar, pela tua maneira de agir, pela tua maneira de andar. As pessoas você você realmente Deus é na vida daquela pessoa, porque ela mudou da água para o Deus. Então, a salvação, o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. O caminho do pecado conduz à tristeza e à morte.
Quando a pessoa, por exemplo, quando Adão e Eva lá no paraíso, eles ouviram a voz de Deus, na hora eles se esconderam, porque eles sabiam que eles tinham transgredido uma lei. Eles tinham violado o mandamento. E isso causou medo e eles se esconderam. Que nós não venhamos se esconder, mas venhamos confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão ao Senhor. John alegria na proveitosa proximidade de Deus é o verdadeiro poder novo estilo de vida que o poeta vislumbra aqui. Weiser CF, salvação. Então aqui não se trata simplesmente do perdão, mas das bênçãos que se seguem. Então, com o estilo de vida, aquela vida mundana, aquela vida, tipo assim, a gente procura mais agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ter vitória, nós precisamos agradar a Deus. E o Senhor, ele diz na sua palavra que se nós formos obedientes e diligentemente andarmos em conformidade com a palavra do Senhor, ele removerá da nossa vida todas as enfermidades. Então vamos buscar o Senhor incessantemente, incansavelmente buscar o Senhor, para que nós venhamos ser totalmente dependente dele, para que nós venhamos ter saúde, tanto espiritual quanto material, porque o Senhor, ele faz a obra por completo na minha e na tua vida. Conclusão. O Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Então nós precisamos saber, nunca se esquecer que o Senhor, ele perdoa aquele que se arrepende. Se você não viu que foram postadas, eu quero dizer para você que, olha, as perguntas a número 1 é, segundo o Salmo 51, o que Deus não despreza? O segundo é, o que é a transgressão da lei? A terceira pergunta é, o que faz Natan para o pecado? Ao reconhecer os pecados cometidos, o que é mais importante ao ser humano? Se você não quiser responder essas perguntas, as respostas estão todas na lição. Que Deus abençoe vocês e tenham um bom dia na graça e paz do Senhor Jesus. Amém.